1 Timóteo 6, versículo 20 e 21. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de ciência. Ora, alguns professando tal conhecimento, tal ciência, porque a palavra ciência e conhecimento, elas têm o mesmo significado, O ciente é o que? Você está ciente, você está ter conhecimento das coisas, Ora, alguns professando tal conhecimento se desviarão da fé, a graça seja convosco. Aí, com certeza, amém. Assim não está escrito também aqui, mas, amém, que a graça seja com todos nós. Então, gente, esse versículo ele é muito forte, Tem muita coisa assim que a gente consegue entender desse versículo. É muito aplicado, já era aplicado naquela época e hoje muito mais. Infelizmente, a gente não vê muito sendo pregado isso, mas hoje, nos tempos atuais, isso faz muito sentido. Assim, a gente vê que tem versículos que são tão atuais, e esse é um deles, que assim, não é um versículo que está em Apocalipse, Normalmente as pessoas falam, que está lá em Mateus 24, Apocalipse é algo muito atual, e com certeza é. Mas esse aqui de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, versículo 21, é muito atual. Eu vou ler aqui de novo, eu vou pausando e comentando. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas. Que conversas inúteis e profanas são essas? Sim, são justamente aquilo que a gente aprende. É muito engraçado. A gente até ri, porque a gente aprendeu nas escolas. O que as pessoas aprendem nas faculdades, universidade, são conversas inúteis e são profanas, Porque não se aplica nada na nossa vida, simplesmente uma doutrinação, e são profanas, Quando você vê esse papo, porque o ser humano veio do macaco, quer dizer, obviamente não veio do macaco, mas ele veio dizem, que veio do ancestral de um macaco, É bom ressaltar isso, porque muita gente acaba se aproveitando. Eles dizem, não, o ser humano não veio do macaco, a ciência diz que veio de um ancestral do macaco, mas todo mundo entende, E quais outras conversas profanas? Quando eles falam, da evolução, que o mundo veio de uma grande, Big Bang, tem aquela coisa toda, evolução, sei lá o que. Infelizmente, muitos cristãos, eles em vez de evitar essas conversas inúteis e profundas, eles acabam, por questão de ignorância, e também falta assim de realmente dar ouvido à palavra de Deus, muitas pessoas não vê a palavra de Deus como literal, então tudo é simbólico, então as próprias cursos de teologia acabam colocando isso na cabeça, então acaba cegando, e muita gente acaba que, em vez de evitar essas conversas inúteis e profanas, eles acabam absorvendo e tentando trazer isso, para a Bíblia. Aí tentando assim, puxa, que pena da Bíblia, Opa, já sei. Vamos provar que a Bíblia é científica. Aí, o que eles tentam fazer? É o que acontece. Tenta criar. Não, porque existe, qual nome que eles falam mesmo? Que esqueci o nome da palavra que eles falam, que tipo assim, mas o mundo foi criado por uma... já tem vários cientistas que falam isso, que existe, como se fosse um Deus. Só que eles não falam que é o Deus da Bíblia, eles falam que o mundo é muito inteligente, que foi tudo muito bem arquitetado, Aí eles falam lá que existe uma mente inteligente que criou. Aí a gente fala, não necessariamente é Deus, mas é uma força. E fora a questão, aí tem gente que apela, não, porque esse Big Bang que aconteceu, foi a luz, foi o haja luz. Agora vamos lá para Gênesis, porque muita gente apela, para o haja luz, para dizer que o haja luz é o Big Bang, Mas aqui, vamos lá, no princípio Deus criou os céus e a terra.
A terra, entretanto, era sem forma, vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Você não está vendo aqui, a primeira criação foi o haja luz. Você vê que a terra já existia água. Então, esse haja luz, muita gente acaba pegando, querendo forçar uma interpretação que o haja luz é o Big Bang. Não, não é o Big Bang. Então, já está mais do que refutado. Então, assim, gente, é muito forte, esse versículo. Voltando aqui, vamos lá. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. Então, assim, isso não é algo que chega ao nosso ouvido, mas obviamente, imagina quantos cristãos se desviaram da fé, porque a pessoa aprendeu tanto na vida, tanta informação inútil e profana, e chega um momento da vida que fulano teve um momento de fraqueza, ou viu algum escândalo, ou enfraqueceu a fé, e o que fulano se apegou? Deus não existe. Realmente a ciência está certa, tudo veio de um Big Bang, veio... Ou seja, o diabo ele já conseguiu pré-programar um gatilho para a pessoa conseguir ter uma facilidade maior para se desviar da palavra de Deus. Elas já são doutrinadas. O diabo ele sabe que fulano, assim, tem a Bíblia, tem os pais ou até mesmo pastores, pessoas assim que vão ensinar a palavra de Deus, apesar que com doutrinas erradas, mas mesmo assim a pessoa vai ter a fé em Deus, Mas o diabo ele já programou as coisas de uma forma que ele sabe que, assim, muitas pessoas vão acabar, em algum momento da vida, vão apelar para alguma coisa para dizer que Deus não existe. E onde as pessoas apelam, muitas das vezes, apelam justamente pela questão científica. Porque a questão científica é algo tão respeitado, inclusive até pelos próprios cristãos, que a ciência para muitos é como se fosse um Deus, e muitos cristãos, ao se frustrarem, acabam que lembra daquilo que aprendeu na infância, daquilo que aprendeu na faculdade, aí vê que um monte de gente que tem dinheiro, que tem vida bem sucedida, são pessoas altamente científicas, altamente estudadas, são pessoas que são ateus, Então, a lógica diz o que? Deus não existe. Então você vê como que o inimigo conseguiu, o inimigo das nossas almas conseguiu arquitetar um sistema para fazer as pessoas fraquejar na fé. Obviamente que isso não acontece com todos, obviamente que muita gente chegou a beirar o ponto de virar ateu, como eu já cheguei, mas assim, tem pessoas que acabam abraçando essas ideias. E aí como que fica? Complicado, Tem gente que não tem volta, Aliás, para um cristão, assim, realmente virar ateu, ateu mesmo, Eu acredito que realmente, assim, não sei, só Deus sabe, mas é difícil você imaginar alguém que, professar o ateísmo mesmo, ao ponto de, assim, ao ponto de você murmurar contra Deus. Eu creio que a pessoa realmente não tem volta, Agora, se a pessoa ela professa o ateísmo, assim, mas ela sabe aquela pessoa que é ateu, mas diz, eu acho que Deus pode existir, eu não sei, mas depende, só Deus sabe, mas a palavra de Deus é bem clara, quem conhece a verdade, quem experimentou os dons de Deus, se a pessoa cair, e esse cair não é um cair tipo assim, fulano adulterou, fulano pecou, fulano desviou. Não, tem gente que desviou, obviamente, pecou, mas a pessoa ainda tem sua fé em Deus, está chateado e tal, chegou a beirar o ateísmo. Agora, a pessoa, quando ela se afunda, se entrega totalmente ao ateísmo, ou a pessoa vai servir outros deuses, a palavra de Deus é bem clara sobre isso, Mas, assim, vocês veem como que o sistema, ele conseguiu, ele tem as suas artimanhas, para fisgar as pessoas, Isso tanto os cristãos quanto os não cristãos, porque muita gente não é cristão, mas a pessoa simplesmente, o inimigo já impede a pessoa de entrar no reino de Deus, O inimigo já coloca um empecilho ali, justamente por causa desse
dessa idolatria à ciência, né? E muitos cristãos, eles acabam que eles tentam misturar, né, essa ciência, né, essa profanação científica com a palavra de Deus. E acabam que torcendo a palavra de Deus, né, muitas vezes por ignorância, né, porque são ensinados que tudo é simbólico, né, é só literal aquilo que convém, né. Então assim, é muito atual essa passagem aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e versículo 21. Tem tradução que não vai estar escrito ciência, tem tradução que está escrito saber, né? O conhecimento, não sei. Mas assim, o significado é o mesmo, né? Porque você entende claramente que está falando da ciência. A palavra ciência naquela época, eu não sei se existia, né? Mas assim, lá se usava outro tipo de palavra, né, para você dizer a ciência, né? Mas obviamente que existia a ciência, eles estudavam, né? Existia astrólogo, etc., né? Médicos. Então, assim, quem escreve essa carta, eu não sei, é Paulo, né? Eu não lembro exatamente, tá, gente? Eu tenho a impressão que foi Paulo que escreveu essa carta a Timóteo. Mas assim, é uma pessoa de Deus que escreve essa carta a Timóteo alertando, porque essa pessoa sabia que estava havendo um movimento muito grande se opondo às verdades da palavra de Deus. E aqui você vê claramente que é no sentido, né, é um alerta no sentido realmente, né, científico da questão de criação, de universo, de terra, né? Então você vê, óbvio que a Bíblia não foca, né, o foco da Bíblia não é falar sobre o universo, a terra, aquela coisa super detalhada, mas na verdade a Bíblia fala muito, né? Fala muito, você vê em Salmo, você vê em Apocalipse, você vê em Gênesis, né? Porque a criação, ela faz parte da obra de Deus. Obviamente o foco somos nós, né? Para a gente alcançar a salvação, se manter firme, perseverar até o fim, não negar Jesus, né? Esse é o foco. Mas, né, também tem isso, né? Está de forma clara, né? Muito clara na palavra de Deus sobre essa questão, né, de defender realmente, né, que é mostrado na Bíblia, né, como é realmente a criação, o universo, a Terra. Obviamente você não vai ter todos os detalhes, né, mas a questão da base, a informação que está o suficiente para você entender que não é da forma que eles estão nos contando, não é da forma que eles nos contaram, isso é fato, né. Então é impressionante, né? Eu gosto muito desse versículo, né, e é isso. Fica aí para reflexão de vocês, que vocês possam compartilhar isso. Amém?